Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o Transversalidades, alguns de vocês eu já conheço, as carinhas, já são nossos parceiros aqui de eventos. Hoje a gente está recebendo o professor Davidson Belém Lopes. Só vou apresentar um pouquinho a proposta de hoje e logo apresento o professor também. O Transversalidades, para quem não conhece, é um evento, um curso para professores, educadores de qualquer natureza. É um momento que a gente trata de temas transversais, a exposição que está em cartaz, e uma oportunidade também de estabelecer esses diálogos com esses temas que às vezes são um pouco mais duros ou que não estão no nosso dia a dia. As exposições abrem margem para a gente ampliar a nossa possibilidade de leitura do mundo também e da própria exposição. Bom, hoje a fala que o professor Davidson vai trazer é o avesso do avesso, de Mao a Xi, uma China que muda para permanecer. A mostra do grande artista contemporâneo chinês Ai Weiwei, intitulada Raiz, dá ensejo a que revisitemos o cenário de constantes mudanças e de atávicas permanências em que a sua obra germinou, a China pós-revolucionária, de Mao Zedong a Xi Jinping. No curso dos últimos 70 anos de história, o Império do Meio, como ficou conhecida a China pré-moderna, teve de reinventar-se para continuar onde sempre esteve, no centro das relações internacionais. Esse processo não foi simples, tampouco infenso a contradições e violências simbólicas e físicas. Assim, ao longo desta apresentação pública, pretendo passar em revista os principais momentos da trajetória chinesa recente e prover uma possível lente de interpretação para a vida e o conjunto da obra de Ai Weiwei. Davidson Belém Lopes é professor atual e atual diretor adjunto das Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Ciência Política, atuou como pesquisador e professor visitante em prestigiosas instituições da Alemanha, Bélgica e Índia. Seus trabalhos acadêmicos foram publicados e ou apresentados em 27 países diferentes. Presença constante no debate político sobre política externa brasileira, Belém Lopes já palestrou a convite de 5 governos nacionais, Canadá, Índia, Portugal, Uruguai e Brasil, e integrou, entre 2013 e 2018, o comitê diretor do Centro de Estudos da Ásia Oriental na UFMG. Ao longo dos últimos 3 anos, fez 6 viagens à região da Ásia-Pacífico, contemplando em seus roteiros a China continental, Pequim, Xangai, Chengdu, Wuhan e Taiwan. E está aprendendo mandarim agora que ele me contou, né? Muito bem. Pessoal, essa é uma oportunidade também que a gente tem de entrar em contato com os professores e de democratizar o acesso a ônibus para viabilizar visitas à exposição. Então, hoje nós vamos sortear 4 ônibus para professores de escolas públicas ou instituições públicas também que tenham interesse em visitar a nossa exposição. Infelizmente, a nossa agenda está muito cheia e esses ônibus são para 4 horários e datas específicas que estão vagos ainda para essa visitação. Mas eu vou passar, junto com a lista de presença, essas datas e horários. Quem tiver interesse em participar desse sorteio ao final, por favor, marque um asterisco no seu nome, para a gente poder sortear no final desse encontro. Então, queria desejar uma boa palestra, agradecer a presença do professor Davidson, é uma honra tê-lo aqui conosco. Acho que é uma grande oportunidade também para a gente crescer essa conversa. Obrigado. Então, passo a palavra e boa apresentação. Tudo bem, eu tenho o microfone aqui, então não tem problema. Eu acho que vocês me escutam, dá para ouvir bem. Muito boa noite, então, colegas, educadoras, educadores. Uma honra minha, Pompeia, uma alegria e sinal de que as coisas estão indo bem. Receber um convite desses é indicativo de que a carreira está indo bem, né? Estou muito feliz de estar com as senhoras e com os senhores esta noite aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Embora não seja eu um especialista em arte, estética, aspectos formais, eu tenho talvez uma outra coisa a dizer sobre política da China,
né? E vou tentar ir por aí, para errar menos. Vou tentar explorar a área em que eu acumulei, digamos, alguma leitura e alguma experiência, né? Então, estou muito feliz de poder, por meio desta ocasião, tratar do contexto em que a obra de Ai Weiwei germinou, que é disso que se trata. A China pós-revolução de 49. Então, o recorte desta palestra tem justamente a intenção de enquadrar o tempo de vida de Ai Weiwei. Tentativa mesmo de dar o contexto. Eu não vou me aventurar aqui, não vou ousar falar sobre elementos estritamente artísticos, mas eu talvez vá abusar um pouco da via histórica, sociológica e política. Isso que eu pretendo entregar para as senhoras e para os senhores nesta noite de quinta-feira. Muito bem, eu vou estruturar esta fala em 3 momentos. Então eu vou contar para vocês qual que é o itinerário, o que eu pretendo fazer, e se eu estiver fugindo demais, por favor, puxem a minha orelha, né? Levantem a mão e me chamem a atenção. Então, primeiro estágio dessa minha fala, eu pretendo dedicar a uma justificação, a uma explanação sobre os motivos, os bons motivos que nós temos para levar tanto Ai Weiwei quanto a China a sério. Então é um pouco a tentativa de convencê-los e me convencer também sobre a relevância pública de um encontro como esse, que eu entendo que é relevante, eu entendo que é importante. Então eu vou tentar falar um pouco sobre as razões para a gente estar aqui reunido hoje, tratando sobre a China e sobre a obra e a militância de Ai Weiwei. No segundo momento, eu pretendo fazer o dever de casa histórico, historiográfico, pavimentar o caminho, resgatar o que foi essa história de 70 anos da China, desde a Revolução de 49, desde que os comunistas chegaram ao poder. Então, de 49 a 2019, alguns pontos mais interessantes e relevantes para o entendimento de algumas tendências contemporâneas. Esse é o segundo momento, então, histórico. E no terço final da minha fala, na terceira parte, eu pretendo abordar as questões contemporâneas suscitadas por Ai Weiwei no conjunto da sua obra, não é? Eu tento jogar luz sobre essas questões contemporâneas da China, da República Popular da China. Então, primeiro tento justificar, depois venho com história e finalmente, e essa é a sobremesa, né, a cereja do bolo, a gente vai falar sobre os problemas que a obra de Ai Weiwei suscita, tá? Vamos tentar fazer esse caminho na próxima 1 hora mais ou menos, tá? Para não cansar demais vocês. Vamos falar de 40, 50 minutos, depois a gente faz um debate aqui, se vocês tiverem questões, eu vou estar muito feliz em respondê-las. Bom, então eu vou começar me situando nessa história também. Eu tenho um investimento em China, eu gosto do tema, e eu acabei sendo levado a pesquisar a China um pouco de forma casual. Eu cheguei à Universidade Federal de Minas Gerais 8 anos atrás, e meses depois que eu ingressei na universidade, que eu passei no concurso, comecei a lecionar, eu recebi um convite para participar do Centro de Estudos Chineses, que acabou depois sendo rebatizado Centro de Estudos de Ásia Oriental, mas originalmente era Centro de Estudos Chineses. Naquele momento, a UFMG estava iniciando uma exploração maior daquela região do mundo, com a qual a gente mantinha ainda escassa cooperação acadêmica, né? Então, 8 anos atrás, havia muito pouco em termos de intercâmbio, de cooperação científica entre a UFMG
e as instituições chinesas. Mas já tínhamos o Instituto Confúcio na Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é um marco importante aqui para o nosso estado, não é? A chegada desse braço cultural do governo chinês, que é o Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio está baseado no campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles estão instalados no nosso campus e têm promovido, desde que chegaram, cultura e atividades que remontem à China. Alguns vão entender que há um quê de propaganda, e é claro que há, mas os estados fazem isso, Estados nacionais fazem isso. Quer dizer, a Aliança Francesa também tenta imprimir um viés positivo sobre a França, não é? Ou, não sei, o Instituto Goethe faz a mesma coisa para os alemães, o Conselho Britânico, idem e bidem. Então, isso não é novidade. E estados que têm esses projetos mais bem desenvolvidos, mais sofisticados, costumam auferir bons dividendos disso. Eu digo, a penetração cultural de um país, que nas relações internacionais, frequentemente vocês vão encontrar o termo soft power, o poder brando. Esse poder brando é conversível em poder mais robusto, um poder duro. Então, a capacidade de conquistar corações e mentes, em algum momento, pode virar outra coisa, pode virar a capacidade de fazer negócios, por exemplo, e os chineses também estão atentos a isso. Então, instalados na UFMG, havia uma necessidade de a UFMG avançar, e eu acabei sendo recrutado para essa luta, não sabia exatamente, mas assinei e fui em busca de angariar algum conhecimento para não fazer feio. E desde então tem 8 anos mais ou menos que eu venho tentando entender um pouquinho mais desse universo. Não é simples, existe um estranhamento de parte a parte. Nós conhecemos pouco da China ainda, e diria que, talvez não na mesma medida, mas ainda se conhece pouco o Brasil na China. Tenho a impressão de que os chineses têm sido mais disciplinados nesse exercício de buscar informações sobre a América Latina. Há dados muito impressionantes sobre isso, só para compartilhar um com vocês. Enquanto todo embaixador chinês que seja postado, lotado na América Latina, ele vai falar ou português ou espanhol, o Itamaraty tem poucos falantes de mandarim ou cantonês. Eu vou dizer com algum favor, uma dúzia. Entre os 1.500 diplomatas que o Brasil tem, deve ter uma dúzia que domina bem nas modalidades da fala e da escrita o mandarim, para usar só uma referência do idioma mais comum. Deve ser por aí. Então existe uma simetria, mas eu ainda assim sustentaria que nós não nos conhecemos tão bem ainda. Há um gargalo aí, Então a gente ainda tem que construir as pontes e se aproximar para tentar adensar essa relação bilateral. Essa é a minha impressão. Mas tem uma coisa que é mais ou menos inescapável. A China cresceu demais nos últimos tempos. A gente gosta de brincar, usar uma metáfora, de que quando algo é incômodo, é como se fosse assim um vaso de porcelana na sala. Existe essa metáfora, que é algo que não combina com nada, mas ao mesmo tempo você sabe que é valioso e tem valor intrínseco. É mais ou menos isso. Assim, a gente tem um grande vaso de porcelana na sala, o Brasil tem que se haver com esse fato e tem que tentar ornar, tem que tentar se relacionar com isso. Ou para falar, estou dificultando a vida da nossa intérprete aqui, vou tentar falar um português mais plano.
a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil há uma década. Desde 2009, que, se você considerar o somatório de importação e exportação, a China é o parceiro número 1 do Brasil. Hoje em dia, a China já é disparadamente o número 1, respondendo por 28% de todo o nosso comércio exterior. No segundo lugar, os Estados Unidos respondem por 12%. Então, a China é o elefante na sala, é o vaso de porcelana, e a gente vai ter que lidar com isso, e que seja positivamente. Então, esse é um aspecto a justificar esse interesse crescente na China contemporânea. A China está entre nós. Pode não ser perceptível a olho nu, para além de certos nichos, porque a gente automaticamente já associa com uma certa vertente do comércio popular, e é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós escoamos minério de ferro para a China. Eu tive recentemente na FIENG dando uma palestra sobre Donald Trump. Pessoal lá, o PIB mineiro, todo mundo presente com assento no Conselho de Relações Internacionais, tem um nome assim. Terminei de falar do Trump, uma executiva da Vale até. Professor, legal, parabéns, gostei, mas vamos falar do que importa. E a China, professor? Era sobre Donald Trump, era sobre Estados Unidos. E o interesse daquela executiva era saber quais eram as condições para a empresa dele. Poderia ter sido qualquer outra empresa da mineração, eu diria, Porque minério de ferro é um dos produtos mais importantes da nossa pauta de comércio exterior. E Minas Gerais tem aí, um papel protagônico nesse comércio exterior de minérios, de minerais. Então, pessoal, eu acho que essa inevitabilidade de se lidar com a China, ela acaba pautando um pouco esses investimentos que vêm sendo feitos, essa tentativa de decifrar a esfinge. Se a gente não entende bem, se é razoável dizer que a gente não... É melhor que a gente entenda logo, porque o Brasil tem demonstrado uma dificuldade enorme de explorar em seu benefício, os aspectos dessa relação bilateral. É uma relação complicada para a gente. Economicamente, é uma relação que tem gerado reprimarização da economia. O Brasil cada vez vende mais carne, soja, minério, desinveste na indústria e, ao mesmo tempo em que está vendendo produto primário, commodity, está comprando produtos com médio e alta agregação, fator de inovação tecnológica. O Brasil, então, tem um saldo que é de qualidade ruim, Ou seja, ao mesmo tempo em que se pode argumentar que o que nos sustenta as contas nacionais, são as compras chinesas, mas isso não é sustentável no médio e longo prazo, Isso tende a nos deixar numa situação de dependência e gerar desindustrialização e problemas de grande envergadura para o futuro, Então, esse é um ponto. Isso acho que também justifica uma aproximação maior com o objeto China. Tem outra coisa ainda, tem outro elemento, que é a escala. Escala. Dos 7 bilhões de indivíduos que povoam este planeta, 1,2 bilhão está na China. A China é um experimento da perspectiva da gestão
gestão de coletividades humanas, não é? Raro, eu diria único. Nem a Índia, que tem população assemelhada, não dá para comparar, porque na China o grau de planejamento da gestão pública é outro. A capacidade que os chineses têm demonstrado ao longo dos últimos 60 anos, ao longo dos seus 13 planos quinquenais, é muito impressionante. Então, depois que os comunistas chegam ao poder, em 49, né, Mao Zedong começa a pensar o grande salto adiante, né, o leap forward. Já nos anos 50 já começa a China a planejar quinquenalmente as suas ações econômicas, sociais, políticas, inclusive no âmbito cultural, como quem teve acesso a essa belíssima exposição do Ai Weiwei há de ter notado como as referências à Revolução Cultural são frequentes, não é? Tem um plano ali também, né? Tem um planejamento ali. Mas a China, então, ela nos serve como guia, como baliza para uma série de questões, para uma série de desafios. Eles têm conseguido fazer uma governança a despeito dessa escala monstruosa, é uma escala incômoda, no limite, enfim, você não governa 1,2 bilhão de pessoas. E aí a gente está falando de dezenas de etnias, dezenas de idiomas, uma diversidade enorme de crenças, de inclinações normativas, valorativas. Como é que você governa isso? Bom, os chineses estão fazendo à sua maneira, com todas as dificuldades e problemas, mas eles estão fazendo. É importante conhecer esse caso. É importante saber o que está rolando lá no Oriente, para talvez garimpar algum ensinamento para o nosso contexto local, né? Então, do ponto de vista da economia, esse capitalismo de Estado chinês é um negócio muito intrigante. As senhoras e os senhores, como eu, vocês têm visto como a turma que chegou ao governo federal está batendo cabeça. Eles não sabem o que fazer, porque é partido comunista, mas é um capitalismo intenso. É capitalismo, mas não é livre mercado, é planejado. Mas tem zonas específicas no território em que a competição econômica acontece à revelia do Estado. O Estado lava as mãos. E não tem nada, né? Enfim, direito trabalhista, os direitos humanos são desrespeitados. Então, esse experimento é um experimento muito interessante. Eu acho que ele tem uma riqueza própria que evidentemente justifica essa conversa que a gente começou a ter hoje, tá? A gente tem que lidar com isso e fazer sentido desse objeto de estudos. Ok, então eu acho que para efeito de introdução está razoável, né? Já falamos um pouco sobre as razões que me levam a falar sobre a China aqui, porque que eu acho que vale a pena estudar o fenômeno. Agora, vamos passar para o segundo momento, como eu prometi. Vamos historiar um pouquinho. Vamos falar desses 70 anos e como os 70 anos jogam luz, como eles iluminam o conjunto da obra do Ai Weiwei, né, e como eles ajudam a entender essa trajetória rara, única da China moderna. Coisa importante, né? Quando a gente fala de China são 4.000 anos, né?
4.000 anos. Sucessão de formatos, as dinastias. Formato de república é coisa do século XX, é uma invenção relativamente recente. É do 1911 e 1912, a República da China, que vira República Popular em 49. Né? Então tem uma trajetória que ajuda a entender uma série de questões, uma série de pontos que vão emergir na obra de Ai Weiwei e que estão entre os dilemas contemporâneos. 49 é um marco fundamental porque é justamente ali que a China tenta retomar um certo curso da história e voltar aos seus tempos de grandeza. Por isso é que é importante. O corte de 1949, para além de, ainda existir um partido comunista chinês ao qual cabe liderar o país na sua revolução permanente, além de remontar a Constituição do Exército para a liberação do povo chinês, para além desses elementos, eu acho que o fundamental, e até o título que eu sugeri para a palestra tem a ver com isso, Pompeia, é a gente identificar que a China tem uma trajetória gloriosa, impressionante, e de ser efetivamente um Estado hegemônico, sendo um pouco anacrônico aqui, chamar a China do século XV de Estado é duro, mas enfim, vamos imaginar que seja um Estado, né? Como os Estados territoriais modernos. Até o século XIV, século XV, pelo menos por 500 anos, do ano 1000 ao ano de 1500, a gente está efetivamente lidando com o hegemona, com o Estado mais rico. Só para que vocês tenham uma ideia, acho que é um dado, uma referência legal. Tem um economista chamado Angus Madison, que ele faz estudos de longo termo, de longo prazo. Né? Tem um trabalho que ele fez com a OCDE que é fabuloso. Ele tenta estimar a renda per capita dos estados ou das coletividades humanas ao longo de 2000 anos. É uma estimativa muito interessante, baseada em pesquisa intensiva, e ele aponta que até o século XV, mais ou menos, a renda per capita de um chinês era maior que a de qualquer europeu, até o século XV. Depois começa uma certa derrocada. E o momento compreendido entre o início do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, então vão ali mais ou menos 100 e poucos anos, século XIX, século XX, corresponde à depressão chinesa. Você está se referindo Economicamente, ao cidadão comum? ao cidadão comum e à economia chinesa. Sim, o tempo todo. Mas Isso. tem foco o cidadão comum. Isso, renda per capita, né? Então, o indivíduo. Você tem um momento ali de, historicamente, é o vale, entre os séculos XVIII e XIX. E a Revolução de 49, ela simboliza também a tentativa de retomar as rédeas desse processo e de fazer a China grande novamente. Fazer a China grande novamente. Nesse período entre o século XIX e o século XX, a China esteve submetida a saques, a invasões, não só de europeus. A China foi invadida pelo Japão e tem problemas históricos com o Japão.
que persistem até hoje, essas rivalidades são muito sérias. E aqui eu faço um pé de página rapidinho. Uma vez que eu estive em Pequim, apresentando um trabalho, eu provoquei o colega chinês de uma universidade grande lá, Tsinghua, hoje talvez seja a mais importante da China, talvez da Ásia inteira. E os professores titulares, bem posicionados, evidentemente têm boas relações com o Partido Comunista Chinês. Esse papo de liberdade de cátedra vai só até a página 2 ou 3, né? É claro, os grandes professores, os dirigentes das grandes universidades mantêm uma relação meio incestuosa com o Partido Comunista. Ok. Minha provocação foi a seguinte: prezado colega, apesar de haver uma retórica de cooperação sul-sul, de boas relações entre Brasil e China, de compartilhamento de uma agenda, na prática a China não moveu uma palha para ajudar o Brasil a alcançar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Embora exista esse discurso de que todos pertencem ao BRICS, né? Brasil e China compartilham espaços, compartilham dificuldades, são países emergentes. Bem ou mal, a China está emergindo, né? O céu é o limite, mas está emergindo ainda. Mas, desculpa, essa posição de apoiar ou não o Brasil no assento permanente da ONU é uma coisa bem mais complicada. A gente chega lá, deixa eu só fechar essa historinha, porque ela é boa. Então, a provocação minha era essa. Bom, apesar de vocês se colocarem como parceiros, não é tão incondicional a parceria, aparentemente. Quando o bicho pega, a China não tem contribuído muito e ajudado muito o Brasil nessa busca. Isso tem alguns anos. Então, o colega chinês, novamente, um professor bem posicionado, que presumivelmente tem relações no nível político, ele disse: mas vocês cometeram um erro crasso, vocês Brasil, é como se eu estivesse falando em nome do governo, né? Vocês resolveram se aliar a assassinos, a criminosos de guerra. Quando vocês chamaram o Japão, fizeram uma composição com o Japão para conjuntamente buscar um assento permanente no Conselho de Segurança, chama G4 isso, né? Uma composição diplomática, Brasil, Japão, Alemanha e Índia. Quando vocês buscaram essa composição, vocês automaticamente fecharam para si as portas e inviabilizaram qualquer possibilidade de nós, chineses, endossarmos o pleito de vocês. Vocês estão em má companhia. E assim ele terminou. Isso é só para resgatar o ponto das rivalidades, da dificuldade que há nesse trato bilateral, né? China-Japão. É uma relação problemática. Isso eu vivenciei e foi muito impactante, muito forte para mim isso. Mas então, a China foi saqueada, foi invadida pelos japoneses na Manchúria, nos anos 30, e foi um momento de humilhação dos chineses, que já se encontravam muito enfraquecidos. Então tem um passivo na relação que é importante de ser trazido a lume. Mas vamos para 49 então. Vamos para falar da China contemporânea. Depois da guerra civil que se arrasta por mais de uma década entre nacionalistas e comunistas, chamada Longa Marcha, os comunistas chegam ao poder por meio de tática de guerra de guerrilha, um negócio extraordinário. Vieram os camponeses tomar o poder. É um negócio que é estudado, inclusive, em teoria da guerra, né? Você vai estudar guerrilha, é o caso do maoísmo, de Mao Zedong.
Uma vez instalados no poder, a gente já está lidando com um mundo de Guerra Fria, mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Alguém poderia imaginar que automaticamente a China se colocaria sob o chapéu, o guarda-chuva da União Soviética. Não é bem assim. Não foi bem assim. Embora nos primeiros anos houvesse algum alinhamento e simpatia de parte a parte, no fim dos anos 50, a China já rompe com o Kremlin, já rompe com Moscou e vai tentar uma via própria, uma via alternativa. Ao mesmo tempo, a China também havia rompido com os Estados Unidos haviam rompido com a China. Para os Estados Unidos, entre 49 e oficialmente 79, mas enfim, um pouco antes já houve a aproximação, diplomacia do ping-pong, assim chamada. Então, entre 49 e meados dos anos 70, para os Estados Unidos da América, a China que contava era Taiwan, era Formosa, era Taipei, para onde tinha se evadido, se refugiado o governo do Kuomintang, do Partido Nacionalista. Eles se instalaram lá em Taiwan e a China continental era solenemente desconsiderada para efeitos formais pelo mundo ocidental. É só nos anos 70 que vai haver essa aproximação, que aí talvez tenha sido o grande momento do Nixon na carreira política dele, do Kissinger, do famoso Henry Kissinger, ainda vivo, o secretário de Estado que esteve por trás de vários momentos importantes da história recente, Vietnã. Essa aproximação com a China é um caso espetacularmente bem-sucedido e até engraçado, porque no início dos anos 70, o primeiro momento de aproximação foi o encontro entre a delegação de tênis de mesa da China e a dos Estados Unidos, fizeram jogos amistosos, 71, se não me engano. E essa cena, esse momento está retratado no filme Forrest Gump. Quem tiver essa memória, em um dado momento o protagonista está jogando tênis de mesa, como se ele fosse da delegação dos Estados Unidos. Aquele momento é o de reaproximação China e Estados Unidos. Isso cinematograficamente está retratado naquele belo filme. Pois bem, tem alguns momentos importantes aqui para entender Ai Weiwei. Primeiro, o pai de Ai Weiwei participou da luta revolucionária. Participou diretamente, no núcleo duro. Depois se indispõe, cai em desgraça, vai forçadamente para o campo. Mas ele esteve alinhado a esse movimento de transformação da China contemporânea. Eu vi a narrativa agora, eu acabei de ver, não tinha visto isso. Mas como a revolução cultural dos anos 60, a revolução cultural correspondeu fundamentalmente a um esforço do governo central, de Mao Tse-tung, para reescrever as tradições. E eu tenho visto ecos desse movimento de revolução cultural da China dos anos 60 no Brasil contemporâneo, mas esse é um outro papo, Tentativa de reinventar tradições e de jogar na lata de lixo alguns valores e coisas que nós prezamos profundamente. Mas naquele momento, década de 60, e eu acabei de descobrir isso agora, aprendi isso agora, Ai Weiwei e o seu pai sofreram profundamente juntos, quando o pai teve que dar cabo, queimar a biblioteca, que era composta majoritariamente por obras de arte
não é? Então é uma coisa de fazer, de fato, inveja à Inquisição Espanhola e aos piores momentos registrados na nossa historiografia no que tange a essa relação entre governo e arte, né? E atitude persecutória que governos, vez por outra, têm em relação a artistas e a obras. Então, parte desse esforço para reescrever as tradições, para reinventar a China, envolveu esse tipo de ação de apagamento cultural e artístico. É nesse caldeirão borbulhante que Ai Weiwei está sendo gestado. Essa é a gestação. Ele está vendo as violências simbólicas acontecendo, acometendo o próprio pai dele, que é mandado para trabalhos forçados no campo. O processo reformista iniciado com fanfarra e com otimismo por Mao Tse-tung nunca entregou plenamente os seus objetivos. A China permaneceu pobre, permaneceu um estado com dificuldades socioeconômicas amplas, não conseguiu retornar ao seu esplendor do século XV, ou mesmo, enfim, até o século XIX, a China ainda era um estado tremendamente importante no concerto internacional. Mas o esforço de Mao Tse-tung jamais guiou o país àquele patamar almejado. Com o falecimento de Mao Tse-tung, em 1976, alguma instabilidade política se instaura. A chamada Gangue dos Quatro é tirada de cena, inclusive a viúva de Mao Tse-tung é presa. Então o degredo foi o que sobrou para essas pessoas e para aquele grupo político que liderou os primeiros momentos da Revolução Comunista Chinesa, né? E aí acontece um pouco a primeira grande virada, com a chegada de Deng Xiaoping ao poder e com a aposta numa via mais pragmática, menos ideologizada, no sentido de que as ideias-força talvez devessem ser relaxadas e que a China devesse diversificar caminhos e fazer experimentos do ponto de vista da gestão econômica, gestão política, tentar experimentalmente outras coisas, né? A frase famosa atribuída a Deng Xiaoping para, inclusive, resgatar a ideia do pragmatismo, vocês já devem ter ouvido, né? Não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele pegue os ratos. Isso aí é uma espécie de ícone, né? Na iconografia do pragmatismo chinês, sempre se fala disso. Não importa a cor do gato, o importante é pegar o rato. Não é? Tipicamente chinês, esse tipo de imagem. Um povo muito imagético e, enfim, os caracteres são muito imagéticos, né? O alfabeto é muito imagético, é muito interessante isso, né? Os ideogramas, né? Tudo mostra movimento, e essa coisa do gato e do rato eu acho que é muito boa, né? Mas então os anos 80 são anos em que a China mergulha na chamada política de portas abertas, tenta se engajar de fato nas relações internacionais, tenta abrir-se para o mundo. O que está acontecendo nos anos 80 ao redor do mundo?
a crise terminal do comunismo soviético. Uma série de reformas do Estado, não só na União Soviética, mas nos satélites ali, aquilo que o Churchill batizou de cortina de ferro, né? Aqueles países do leste europeu, basicamente. Um governante soviético, o Gorbachev, vai tentar imprimir algumas mudanças no sentido de gerar mais transparência de gestão, reformar economicamente o Estado. E a esse movimento reformista do Gorbachev é atribuído o descarrilamento final desse socialismo real soviético, né? A coisa ali desandou de forma derradeira. E qual que é o receio entre os chineses? Que houvesse um certo efeito contágio. O Partido Comunista Chinês está profundamente sobressaltado nesse momento. E aí as senhoras e os senhores vão se lembrar que no fim dos anos 80, e eu me lembro disso na televisão, eu era criança, tinha 9 anos, do episódio do massacre da Praça da Paz Celestial, 1989, aquela imagem que todo mundo viu na época, né, do tanque vindo e o estudante se deita, e aquele momento de tensão, ele vai passar por cima e massacrar o estudante. Aquele estudante não foi assassinado ali naquele momento, mas 200 pessoas morreram, dados oficiais, talvez subestimados. Pelo menos 200 pessoas oficialmente reconhecidas como mortas naquele episódio, que era um episódio de reivindicação por mais liberdade, né? Que nominalmente, quer dizer, a pauta daqueles estudantes era de reabilitação de um líder do Partido Comunista que havia sido retirado do seu cargo e colocado em ostracismo. Então, essa era a pauta inicial e se transformou num grande movimento para a expansão das liberdades, chamadas liberdades civis, né, na literatura de ciência política, né, liberdades fundamentais, ir, vir, permanecer, se expressar. Então, aquele é um ponto de virada. Tem gente agora, inclusive, que está estudando Venezuela, né? Transição do regime, e busca lá no caso da China de 89 alguma explicação. Tentar entender por que lá na China as Forças Armadas ficaram do lado do governo, como tem se mantido fiéis ao governo venezuelano na atualidade, né? Tem gente tentando fazer esse tipo de estudo comparativo hoje. Mas é muito diferente, os contextos são difícil cotejar. Enfim, de todo modo, ali o experimento dos revolucionários de 49 teve na Berlinda. Ali a coisa foi colocada em xeque como nunca dantes. E qual vai ser a reação depois que a pacificação, ou pelo menos o controle, né? A reação, a contra-reação vai ser o endurecimento do regime chinês. Vocês vão se lembrar que esse é o momento em que o Ai Weiwei, né, vai para os Estados Unidos, nos anos 90 ele vai viver nos Estados Unidos, e portanto ele mantém uma certa liberdade de expressão, de locomoção, que ele certamente não teria se tivesse permanecido na Pequim dos anos 90, né? Justamente naquele momento de endurecimento. Ele faz parte dos primeiros grupos de estudantes da área. A diáspora, eu vou falar, é muito bom ponto esse. Você não entende China contemporânea se não falar de diáspora, desse movimento de saída da China, que na verdade não é unívoco, você tem vários tipos de diáspora. Você tem uma diáspora que é controlada, absolutamente controlada, quer dizer, os estudantes saem
para estudar nos Estados Unidos, no Reino Unido, e depois voltam para formar as fileiras da burocracia chinesa, para desenvolver ciência, tecnologia, inovação. Mas você tem também quem sai por se sentir perseguido, né? Por motivo de refúgio, no limite. No limite, então, existe essa variedade, essa diversidade nesses movimentos. Mas então, o que está acontecendo no âmbito econômico? Porque sempre é importante a gente entender, né, como que a economia da China está caminhando aí. Começa o boom. As reformas que são plantadas, a semente que é lançada no início dos anos 80, está dando resultado, está vicejando. A economia começa a crescer muito rápido. Nos últimos 40 anos de história, a economia chinesa tem crescido a uma taxa inigualável. Entre os economistas, é costume se referir a taxas de crescimento chinês, 6, 7, 8, 10%, 2 dígitos, né? Então, eles estão começando essa marcha acelerada na economia, e a China, que em meados do século XX, atenção para esse dado, tinha uma economia cujo tamanho era mais ou menos 1/10, 1/12 das maiores economias da Europa. Gente, 10%, o tamanho, 1950, a economia chinesa era 10% uma economia de Alemanha, que estava ainda se reestruturando depois da Segunda Guerra Mundial, né? França, anos 60, ainda está ganhando tração. A Europa ainda está tentando ganhar tração, né? Então, teve um encolhimento brutal da China entre o século XIX e o século XX, e a retomada começa nos anos 80. Então, nos anos 90, a marcha já está acelerada. Já começa a lembrar essa China que a gente identifica hoje. Já começa a dar pistas de que chegaria onde está chegando. Nos anos 80 e 90, por exemplo, a China começa a integrar a sua economia ao mercado financeiro. Então, olha que legal, nos anos 90, tanto Xangai quanto Shenzhen são duas cidades que passam a ter bolsa de valores. Bolsa de valores no estado até outro dia, comprometido com gestão, né, planificada da economia, e já está tudo diferente nos anos 90. É capitalismo financeiro na veia, né? Nos anos 2000, a China entra para a OMC, 2001. Organização Mundial do Comércio, cujos pilares são liberalismo econômico, livre comércio, abolição de qualquer barreira alfandegária, tarifária. Não é interessante isso? E os estados ao redor do mundo aceitam, admitem a China, apesar das contradições, porque já se dão conta de que não dava para viver. A economia mundial e a própria Organização Mundial do Comércio não ficaria de pé se o elefante na sala, se o vaso de porcelana não fosse considerado como parte desse ambiente. Então era importante trazer a China para o jogo, na crença talvez ingênua de que, trazendo a China para o jogo, eles poderiam, de alguma forma, modificar os comportamentos da China no comércio internacional, né? Fazer a China, por exemplo, respeitar direito autoral, que é uma dificuldade enorme, enorme. Imagine o que é isso e quão ilusório é isso, né? É outra coisa, é outro papo. Pois bem, as tensões continuam,
Né? Eu estou tendo que ser telegráfico aqui, porque senão a gente não termina hoje. Mas as tensões com o Tibete, Dalai Lama, que vai acabar saindo, vocês vão se lembrar disso, do Tibete e vai lá para a Índia. Isso gera estremecimentos com a Índia desde então, e vez por outra um rosna para o outro. E um conflito que data dos anos 60, de 62, salvo engano. Né? Tem uma parte da região do Himalaia, da Caxemira, que é disputada por Paquistão, Índia e China. Então, de tempos em tempos, um estado rosna para o outro. E nesse momento há uma efetiva competição geopolítica. Né? A China virou gente grande, mas a Índia também. Né? A Índia também tem uma economia hoje importante. Se não me engano, já é a 6ª do mundo em medida em dólar. Muito grande. E também grande em termos demográficos. É o único estado que faz frente à China, tamanho. Então, a China tem 1,3 bilhão, a Índia 1,2, sendo que a taxa de crescimento demográfico da Índia é mais acelerada. A Índia vai passar a China. Rápido. Próxima década. As questões com o Japão voltam e vêm e voltam. A questão com a Península da Coreia e essa relação que a China mantém com a Coreia do Norte, de suporte à Coreia do Norte, desde a Segunda Guerra Mundial e depois com a Guerra da Coreia, entre 50 e 53, né? Isso naturalmente gera tensões com a Coreia do Sul. China que também colonizou a Coreia no fim do século XIX, então rivalidades ali estão para todos os lados, é uma região muito carregada de rivalidades, de tensões, e não bastassem os ódios e antagonismos históricos, é sempre bom lembrar que aquela é uma região nuclearizada até os dentes, todo mundo ali tem arma nuclear. China, Rússia, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, no Oriente Médio, Israel. Né? O Japão não. O Japão não tem não. O Japão é desnuclearizado. O trauma de Hiroshima e Nagasaki, né? Não. O Japão não. Então é isso. China, Rússia, Índia, Paquistão, no Oriente Médio. Enfim, alegadamente o Irã pode ser que tenha, Israel nunca assumiu, mas há ótimos indícios de que também tem ogiva nuclear. Então, assim, é uma região inflamável, é uma região complicada, e a China está subindo, está crescendo, ganhando musculatura. Alguém pode pensar, isso não vai dar coisa boa. Os Estados Unidos muito ciosos do seu papel, desde a Segunda Guerra Mundial, de hegemonia, de liderança no mundo. E pela primeira vez, desde a derrocada da União Soviética, nos anos 80, eles começam a avistar um inimigo que pode, de fato, se ombrear e pode ameaçar o protagonismo. Pode haver. Ai Weiwei volta para a China. Vocês vão se lembrar que nos anos 2000 a China sediou as Olimpíadas, chamadas Olimpíadas de Verão, né? 2008, e que aquela obra belíssima, o Ninho do Pássaro, que é o estádio olímpico, né? Tem como um dos projetistas, um dos idealizadores, o nosso herói Ai Weiwei, que é o herói da noite, né? É um dos que conceberam, né, e aí ele se torna definitivamente uma figura popular. É um ano em que acontece, e é um fato importante na trajetória dele, na trajetória política da China, o terremoto de Sichuan. Eu tive lá no fim do ano, Chengdu, estive em dezembro lá.
e ele se engaja na militância, no ativismo, e passa a denunciar a má qualidade das construções, das edificações, já que naquele terremoto dezenas de milhares morreram, 80 mil a estimativa, e muita criança soterrada, escola. Então ele passa a denunciar a baixa qualidade de obra pública na China, né? E isso gera para ele uma série de dificuldades. Ele é preso, prisão domiciliar, né? Algumas vezes ao longo da trajetória, né? Ele vai ser preso mais adiante, 2011, se não me engano. Ele fica 80 dias incógnito o paradeiro dele, né? E isso é interessante para marcar uma diferença entre, por exemplo, o Brasil e a China. Aqui a gente ainda tenta se apegar a é quase que uma miragem hoje, mas Estado de Direito e procedimento. Na China não tem isso não, viu, gente? Essa coisa de um procedimento previsto, direito positivo, é outra coisa. Para manter a tal da harmonia social, harmonia, ninguém vai falar de democracia ou de... É harmonia. Para manter a harmonia, para fazer a omelete, alguns ovos são quebrados. É mais ou menos essa a lógica do processo. Tá? Para fechar essa parte histórica, para eu ir para a parte que mais interessa, a parte mais legal da conversa de hoje, nesta década de 2010, a China finalmente chega ao segundo lugar no pódio econômico mundial. Sai lá de trás, economia comparável à do Brasil nos anos 50, 60. Hoje já é número 2. Pelo critério que alguns bancos multilaterais usam, tipo a FMI, a China já é número 1, chamada paridade de poder de compra. Então, se você avalia a massa, né, o PIB, cotejando com a capacidade de comprar que o indivíduo tem, na China, que é maior do que em países ocidentais, já seria a primeira economia do mundo. Não per capita, tá, gente? Per capita ainda é bem baixinho. Se você olha IDH, por exemplo, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração, além de renda per capita, a mortalidade infantil e a alfabetização. Mas você tem, por exemplo, a classe média chinesa é maior que a população americana. Isso é maravilhoso, né? E ainda nesse capítulo que você abriu de forma muito sagaz, na China há mais gente estudando inglês do que nos Estados Unidos. A estimativa é de que haja 350 milhões de aprendizes de inglês na China hoje. Nos Estados Unidos a população total é 320 milhões mais ou menos, né? Isso então mostra o poder da escala que eu falava no início, né? É outra coisa, esse experimento chinês é um negócio que nunca teve, com esse grau de planejamento, por isso que ele não é comparável com a Índia. A Índia é outra coisa, a coisa corre mais solta, a gestão das massas é diferente. Na China tem planejamento centralizado. Eles botam 350 milhões na escola para estudar inglês. Por isso que quando alguém brinca, porque o futuro é estudar mandarim, não necessariamente. Esse pragmatismo chinês é formidável. Os caras vão jogar em todos os tabuleiros ao mesmo tempo, né? Então, o mandarim tem um papel, você se aproxima mais do chinês, em tese, se você comunga a língua, mas eles estão aprendendo inglês também. Então isso eu acho incrível. Incrível como a China conseguiu colocar em 10 anos, mais ou menos, talvez 15. Em 15 anos a China conseguiu sair praticamente do zero, porque teve revolução cultural, né, gente? Pensar a universidade na China, um país em que você queimou todos os livros em que tinha pensamento crítico, e agora tem que construir
um parque tecnológico, acadêmico, intelectual, é puxado, é difícil. Mas entre 2004 e 2018, 19, a China conseguiu botar 5 universidades entre as top 100 do mundo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Universidade, para conseguir entrar entre as melhores, tem que ter tempo, tem que ter maturação. As grandonas que a gente escuta falar dos Estados Unidos, do Reino Unido, é tudo universidade de 4 séculos, 5 séculos. Uma ou outra que é mais nova, né? É difícil universidade que não seja centenária estar disputando a cabeça. E a China botou de uma vez 5. Investimento massivo. Um projeto que até coercitivamente vai se impondo, né? Não raramente por coerção. Então o senhor, por exemplo, o senhor vai ter a honra de trabalhar os próximos 40 anos na Universidade X ou Y ou Z. E como eu sei que o senhor está honrado, leva a sua família e se estabeleça. É mais ou menos assim. Você não vai ser consultado sobre o que quer, como quer, quando quer, né? Você vai ser colocado ali numa posição muito frequentemente, né? Esse é o caminho, né? Mas tá bom, eu acho que tá legal. Em 2012 é um dado importante esse também, um momento importante. Pela primeira vez, a população urbana da China ultrapassa a rural. Então, vamos pensar uma coisinha aqui. 2012, né? Eu falei que a China tem 1,3 bilhão de pessoas. Então, hoje em dia, a China tem mais ou menos 700 milhões de indivíduos em cidades. Mas esse não é o dado mais interessante, é o outro. Tem 600 milhões de indivíduos no campo. Tem 3 Brasis em zona rural. 3 Brasis só de camponeses. Então, é um negócio que a gente não está... Enfim, o Brasil tem 90% de população urbana, né? É um negócio extraordinário. Mas vamos falar então, chegando à parte final dessa conversa, e levantando algumas questões que eu acho que aqui a gente vai ter debate, e coisa vai fluir de forma interessante. Eu levantei aqui 5 grandes tópicos que eu acho que comparecem na obra, no conjunto da obra de Ai Weiwei. A minha leitura sujeita a todo tipo de imperfeição e de viés, mas eu consigo identificar pelo menos 5 feixes de questões interessantes. Primeira, as liberdades civis. Isso é mais ou menos evidente, né? Então, a questão da democracia, a questão dos direitos humanos, atravessa, permeia boa parte desse esforço do artista, do ativista. Liberdade de expressão é um tema que lhe é muito caro, que é uma dessas liberdades, né? E ele faz disso, de fato, uma questão existencial, vital. E coloca em risco a sua vida, e vai viver a sua vida fora da China, e leva consigo os seus entes queridos, e se estabelece na Alemanha, que para ele aparentemente é como o ar que se respira, a capacidade de se expressar, e vai para o Twitter, e tenta ser um agitador ali. Vocês sabem que essas redes sociais que a gente se acostumou a usar, Facebook, Twitter, Instagram, que mais? WhatsApp, que é rede social também, para todos os efeitos, ferramentas de busca, tipo Google, nada disso funciona na China, vocês sabem, né?
é uma luta. Quando eu viajo para a China, eu tenho que fazer todo tipo de ilícito, contravenção, para conseguir falar com a minha família. Porque você não pode acessar esses sites, mas existem truques, né? E a China tem polícia de internet. A China tem polícia de internet. E essa polícia de internet, ela ganha força, ganha protagonismo depois daquela Revolução Árabe, né, que ficou conhecida como Primavera dos Povos Árabes, a Revolução de Jasmim. Vocês lembram disso? Início de 2011, lá na Tunísia, o rapaz, o feirante, ateou fogo nele mesmo, e aí começa a cair ditador no Oriente Médio, 2011. E a mensagem foi propagada pelo Twitter, sobretudo o Twitter. As pessoas ao redor do mundo começam a saber do que estava acontecendo ali na Tunísia, e depois foi para o Egito, né? E se espalhou ali. Então o governo chinês ficou profundamente também temeroso e endurece de novo, a partir de 2011. E o Ai Weiwei, que usa desse tipo de recurso para se fazer ver e ouvir, passar sua mensagem adiante, ele vai ser alvejado, vai sofrer as consequências também, né? Vai ter a sua liberdade de expressão cerceada. Na China, olha que legal isso, né? Legal nada, eu não queria para a gente. Eles têm um software, um aplicativo que congrega todas as modalidades, tipo Facebook, WhatsApp, e ainda serve para fazer pagamentos, serve para tudo, assim. Ao mesmo tempo, é que esse princípio da Apple, né, de convergência, os chineses usam isso à maneira deles. Então, eles têm uma espécie de Facebook / WhatsApp / aplicativo de banco, tudo junto com o timbre do governo. É um aplicativo governamental. Eu tenho aqui instalado. Eu falo com a minha professora de mandarim por ele, porque ela só pode falar por ele. Ela é cidadã, ela só pode falar por ele. Assim eu me comunico com ela, né? Mas o governo tem controle de tudo. Acesso às suas operações bancárias, a com quem você está conversando, quem são seus amigos, os comentários que você fez, se bons, se maus, está tudo. E o bom cidadão chinês, ele ganha estrelinha, como se fosse no Uber, assim, pontuação. É Black Mirror, a série, né, o show de TV. O bom cidadão chinês, ele é avaliado, ele tem nota pelo governo. Então, se sua nota já é 4,8, aí esse cara vai dar problema. 4,7, ela aí tem que segurar essa menina. É assim, né? A gestão de pessoas se dá dessa maneira. Controle. No ano de 2010, um escritor chinês chamado Liu Xiaobo ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Foi preso 4 vezes, não conseguiu receber o Prêmio Nobel, morreu em custódia, morreu tem 2 anos. Esse foi um episódio também, quer dizer, quando a Academia do Nobel, né, quando, na verdade, quem dá o Nobel da literatura são os suecos, né? Mas quem dá o da paz são os noruegueses. Tem uma diferencinha aí, né? Então, quando ele ganha o Prêmio Nobel por sua luta pela democracia e tal, 2010, isso vai indispor a China com o Ocidente. Os chineses vão ficar profundamente incomodados com a turma do Nobel, vão pressionar. Não pegou nada bem, né? E desde então, é só fazer o resgate aí histórico,
o Nobel tem indicado essa premiação, o Nobel da Paz, nomes mais incontroversos. Foi a última vez em que eles entraram nessa bola dividida. Foi Liu Xiaobo, 2010, né? Mas, novamente, pautando essa história das liberdades civis, de democracia, direitos humanos, talvez seja o grande tema no conjunto da obra do nosso Ai Weiwei. Segundo feixe de questões importantes, migrações. Crise das migrações internacionais, né? E lá embaixo no térreo tem uma obra belíssima, né? Tentando capturar aquele momento da crise, talvez aquela imagem icônica do menininho que na praia, né, é encontrado o seu corpo já sem vida. Aquilo despertou sentimentos de compadecimento ao redor do mundo. E Ai Weiwei foi um dos que foi além, trouxe a temática para a sua obra, de forma frontal. E uma China que é fechada, uma China que não joga esse jogo, não faz parte desses regimes internacionais de migração. A China não entra nessa. Facilitar os fluxos para além, para quem de sua fronteira. Agora tem um tema importante também nas migrações, que são as migrações internas na China. Para se mover dentro da China é preciso ter passaporte e ser admitido. Você não pode se mover de uma província para outra sem permissão do governo. É muito difícil se mover dentro da China. É muito burocrático, tem muito procedimento de segurança, é cansativo ao fim e ao cabo. Sobretudo quando você vai para Taiwan. Aí tem que ter até um visto diferente. Quando você vai para Taiwan, tem que ter o visto da China e o visto de Taiwan. Tem que tirar 2 vistos. Caro, difícil, realmente é um desafio. Mas isso tem a ver com o que eu falei lá no início, planejamento das políticas públicas. As cidades chinesas têm um tamanho mais ou menos padronizado. Então, cidades como Pequim, Chengdu e Wuhan, 10 milhões de pessoas. Default. Né? Xangai é um pouco fora da bitola, tem 22 milhões. Mas convenhamos, é São Paulo. Considerada a diferença de tamanho, de demografia de Brasil e China, Xangai é São Paulo. Então existe uma política de tentar controlar, essa política urbanística, de planejamento urbano, que é muito ativa. Controlar os fluxos, as migrações dentro da... Isso acomete as pessoas na China, né? Então, embora a China não esteja integrada aos grandes regimes de migrações internacionais, mas a questão migratória está inserida no contexto chinês. Então, quando o pai do Ai Weiwei é mandado para o campo, migração forçada. Imigrações de trabalho, governo mandando o indivíduo para cá, para lá, permitindo que... criando cidade fantasma, gente, para fomentar crescimento econômico. Você cria uma cidade inteira, mas não tem gente. Gente chega na semana que vem, aí vem o comboio, né? É assim, você vai induzindo. Toda a porção ocidental do território chinês, a porção ocidental é fracamente povoada, né? Tem uma concentração populacional na porção oriental. Problema de? Tem, é inóspita, em larga medida. Mas é possível, enfim, tecnologicamente eles já estão tentando induzir. Então tem os Himalaias, né, zonas desérticas, de fato, é inóspito, né?
Mas há um esforço hoje para ocupar aqueles espaços, né? A defesa da liberdade de circulação foi o que pautou a condenação do Liu Xiaobo por alta traição. E ele fez isso no Twitter. São 8 tweets. Ah, é? Defendendo a liberdade de circulação a partir do argumento, até o título do livro dele: Não tenho inimigos, desconheço o ódio. Ah, que lindo, eu não sabia disso. Esses tweets foram curtidos por um pouco mais de uma centena de pessoas, que foram todas detidas e algumas presas também, por curtir. É mesmo? Muito legal, Bia, muito interessante, eu não sabia dessa, muito interessante. Mas então, gente, terceiro feixe de questões, já encerrando, tá? Educação. Educação. O tema da formação da ciência, da tecnologia, atravessa a obra de Ai Weiwei e até um dos dilemas, uma das questões da China contemporânea. A política cultural agressiva, como eu mencionei anteriormente, de propaganda do governo, propaganda. Existe hoje um número muito grande de institutos Confúcio pelo mundo, e cada vez mais abrangendo não só universidades, né? Agora tem uma política para chegar ao ensino médio, para formar os jovens em mandarim e familiarizá-los com a cultura chinesa, né? Uma tentativa de criar uma espécie de Chinese way of life, como os americanos fizeram, né? no pós-guerra e tal. Quer dizer, não colou ainda, mas há um esforço. E vocês sabem que tanto Japão quanto Coreia fazem isso bem, né? O tal do K-pop é um sucesso. Banda, tem filme, cinema coreano, enfim, a estética japonesa celebrada. A China ainda não conseguiu emplacar, mas tem um esforço nesse sentido. Da China moderna, a China jovem, a China que vai fascinar. Então, essa frente da cultura, da educação, do entretenimento, é talvez a nova fronteira, a próxima fronteira. E eu já falei das universidades, do estudo do inglês. Então, há um movimento até para contrarrestar indivíduos como Ai Weiwei. Você não pode deixar só o Ai Weiwei falando, que é um cara que penetra nos Estados Unidos, na Europa, que é celebrado nesse mainstream. Não, é necessário botar outros indivíduos para contrabalançar. E a China se lança na imprensa global. Já existe hoje a China Global TV Network, que é a CNN dos chineses. A agência de notícias Xinhua, que é a Reuters dos chineses. E por aí vai. Fez a publicação na Folha no mês passado, dando recado do governo brasileiro? Eu não sei, é possível, eu não vi essa. Eles compraram um anúncio de meia folha, foi uma coisa muito estranha. Ah, eu me lembro disso, eu não sei quem comprou, não. Não, teria sido a agência estatal. Foi? Não foi a Câmara de Comércio, não? Não. Bom, eu acho que eu vou encurtar aqui, porque eu já falei demais, né? Eu quero ouvir vocês. Eu ainda teria 2 feixes de questões aqui, são as crises regionais, mas eu já comecei a falar sobre isso mais cedo, acho que a gente pode deixar para o debate, se alguém quiser falar sobre relações com a Índia, porque eu acho que é um tema importante. Eu tenho visto, por exemplo, a Índia tentando trazer a China para dentro do BRICS. É um movimento interessantíssimo esse. E claro, a China é grande demais para o BRICS, então ela tenta fazer carreira solo. Ela não quer estar presa nessa camisa de força, né? Que são essas alianças do sul global. Então isso é muito interessante também, né? Um caminho próprio que a China tenta seguir no mundo contemporâneo. E assim, acho que um grande tema também é a ascensão, a potência da China e o que isso tem acarretado, os desafios que isso acarreta. Então, quando eu vejo a Bicycles Forever, né, as bicicletas todas,
eu fico me lembrando da China idílica dos anos 60, todo mundo andando com a sua bicicletinha, aquelas revoadas de bicicletas, mas a crítica ali não vai numa outra direção, né? É a crítica à industrialização, ao fordismo, à produção em massa, né? A China que sucumbiu a esse canto da sereia capitalista e produzem em série, sem diferenciação, então é tudo igual, é tudo conectado. Os desafios, e tem vários documentários já veio nesse sentido, do desenvolvimento. Então as metrópoles, como as megalópolis, as conurbações vão se formando, essa urbanização intensa, acelerada, brutal, robotização, inteligência artificial que vai avançando e criando hordas de desempregados que têm que se recolocar. Como sustentar isso? E como evitar uma guerra com os Estados Unidos? Esse é um tema da política internacional. Historicamente, quando um país começa a ascender e desafiar o protagonismo de outro, isso não acaba bem, não. Mas a China tem conseguido. Tem conseguido driblar, tem conseguido, a doutrina do Xi Jinping, do atual presidente, é justamente essa, da ascensão pacífica, coexistência pacífica com os Estados Unidos, né? Eles têm conseguido até o momento. E o tal do cinturão e rota, Belt and Road Initiative, projeto do governo da China de chegar a 60 países e fazer a nova rota da seda, ou seja, criar por meio de obras de infraestrutura. Eu estou falando aí de pontes, de túneis, de oleodutos, de rodovias, de aeroportos, de portos. Investimento brutal em infraestrutura. Para muita gente é uma reencarnação da ideia lá do Império Romano de que era necessário criar estradas, né, para governar. Então você reaviva esse projeto, né, de investimento em infraestrutura, promove empréstimos ao redor do mundo, gerando dependência. Os países se endividam e depois têm que pagar para a China fica de credora. Então essa iniciativa do cinturão e a rota, Belt and Road, ela talvez aponte para uma China que é geopolítica, para uma China que não quer mais ficar acomodada e esperar a vida acontecer, né? Uma China que se torna mais propositiva e que certamente com isso impõe desafios. Esse crescimento da China impõe desafios a todos, aos estados, aos indivíduos, às sociedades e por aí vai. Já falei demais, muito obrigado pela audiência seleta das senhoras e dos senhores e vou adorar conversar se vocês assim quiserem. Obrigado. Bom, é engraçado você falar de bem-estar. Bem-estar é a chave aí, né? É muito legal porque na ciência política a gente fala de bem-estar o tempo todo. Então você tem o estado de bem-estar social, justamente a ideia de que caberia ao Estado um papel na provisão de certos bens públicos. Na literatura sobre comportamento eleitoral, por que as pessoas votam assim ou assado,
Os americanos gostam de falar no feel good factor, que na verdade é um pouco isso, assim, o que explica o voto não é uma racionalidade complexa, o cara soma, divide, multiplica e, enfim, subtrai, mas sim simplesmente algo que é intuitivo quase, é o feel good factor. Está se sentindo bem, bem-estar. Se está se sentindo mal, vai votar na oposição. Se está se sentindo bem, endossa o governo incumbente. Como a colega aqui bem apontou, a China hoje é um país de classe média, baita classe média. Existe um mito que já está derrubado de que o trabalhador chinês ganha ridiculamente mal. Não é verdade, o nível médio de salário já é mais alto que o do Brasil. Já é mais alto que o do Brasil. Considerando os deflatores todos e paridade de poder de compra. Então, é evidente que muito do que sustenta esse projeto é a cidadania ou a inclusão cidadã pelo consumo, a cidadania pelo consumo, né? Que de resto não é diferente do que fizemos no Ocidente desde o fim da Segunda Guerra Mundial até bem pouco tempo atrás, e agora começou a fracassar o nosso projeto. Essa coisa da inclusão pelo consumo, de cidadão ser confundido com consumidor, que a China está fazendo, acho que nós já fizemos em algum grau. E como agora a gente tem dificuldade para fazer crescer as economias, e esse é um argumento que está hoje super em voga, tá? Tem muita gente discutindo isso na ciência política. Tem um autor, se doutorou em Harvard, chamado Yascha Mounk, está falando disso. Né? Dificuldade que a gente vê hoje, essa ascensão dos populismos, da extrema-direita, e até da extrema-esquerda em alguns locais, né? Espanha, Grécia, tem a ver com a incapacidade de continuar fazendo a máquina capitalista funcionar como outrora. Mas os chineses têm conseguido. Não teve crise do capitalismo financeiro na China. Essa crise de 2008, que derrubou todo mundo, passaram impávidos, inalterados por esse processo. Estão num outro estágio, num outro momento, um outro ciclo. Não é um ciclo expansionista que não dá para repetir, replicar em lugar nenhum do mundo, é outra coisa, né? Mas eu entendo que esse bem-estar das classes médias é sustentáculo do projeto do Partido Comunista Chinês na atualidade, não tem muita dúvida sobre isso, sabe? E é baseado em materialidade, em consumo. E assim, de forma impressionista falando agora, isso a olho nu se percebe. Na China se percebe. Né? Os shopping centers enormes, caríssimos, as grandes marcas, um culto a essas grandes grifes. Nada mais chinês do que esse capitalismo intenso. Nada mais chinês do que isso. Mas assim, de fato, é legal ver. É legal estar numa cidade média, e todas têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas estar numa cidade média que não seja Xangai e Pequim, e ver essa máquina capitalista funcionando. As bicicletinhas dos anos 60 se transformaram em motos. Só que os costumes não mudam tanto, então não é raro o cidadão que está no passeio ser abalroado por uma moto. Esse é o típico problema de país de classe média, né? Tipicamente. País de renda baixa não tem atropelamento, porque quase não tem carro. Quando o país, isso é muito legal, essas correlações malucas. O país começa a aumentar a renda, começa a ter morte no trânsito. E você tem essas coisas pitorescas, né, da motinha que vai para o passeio e mata um, derruba outro. Então isso é muito interessante, né? Eu acho que o bem-estar no sentido material
tem uma função aí para explicar essa equação toda. Imagina. É muito bom escutar alguém que fala ou tente organizar o pensamento linearmente, né? Porque às vezes a gente estuda pontos específicos. Eu até procurei uma coisa que saiu em 2017, eu acho que é por isso que eu tive aquela dúvida. Houve um estudo sobre os países que já tinham condições de desenvolver bomba atômica, que talvez já tivessem desenvolvido, mas que não tivessem colocado isso no mundo, e o Japão já estava entre eles. Então, 2 anos atrás. Tecnicamente, até o Brasil tem condições. Assim. O Brasil já alimentou isso. Nos anos 70, por exemplo, a ditadura militar tinha isso aqui também. Né? Mas, constitucionalmente, nem exército o Japão tem. Nem exército. Eles têm uma força de paz, mas que eles empregam nas missões da ONU. Internamente, não. É uma discussão constitucional lá. Mas, enfim, você pede página. Imagine. Eu gostei muito desse tema que você tocou, foi a biblioteca do pai, que foi distribuída. Se você tiver como desenvolver isso um pouquinho mais, acho. Isso eu aprendi aqui, vendo a exposição. Mas você souberam Não, posso falar da Revolução Cultural, isso eu posso falar, claro. Eu acho que você começou a tocar nesse assunto, mas eu acho que essa precarização da mão de obra chinesa, que é uma coisa que eu vi naquele livro As Garotas das Fábricas, Sei. em que eles falam como que essa mudança mesmo do cidadão chinês do campo, né, que passou pela reeducação, muita gente foi do campo pela reeducação, e aí com a industrialização há um incentivo de que os jovens vão para as cidades para que eles sejam mão de obra de fábrica. E aí, nesse livro especificamente, eles mostram como que é tratada essa mão de obra, né? Como que ela é precária, como que essas meninas vivem nessas fábricas e não tem um ambiente muito, né, de trabalho. Então, eu acho que isso se liga ao AIVV, por quê? Porque muitos questionam alguns dos trabalhos dele, porque ele usa a mão de obra chinesa e realmente transferindo o valor que ele paga para o chinês aqui, aquele valor para o chinês lá é bastante, mas ele transferido já não é muito digno do valor. Então, assim, como que ele questiona isso, mas como que ele também está pagando o valor. Ele está entrando na dança, de certa maneira. Talvez não tenha como ele não entrar, né? Para ele tocar nesses assuntos. Então, eu acho que é tênue essa linha, né? Como que ele também usa a mão de obra. Não, gostei. Comentário bacana. Vou começar pela pergunta sobre a Revolução Cultural. Não sei se todos aqui tiveram a chance de visitar o terceiro andar e circular pela exposição. Está plotado, tem na parede, grandão, aquela sequência em que a Ai Weiwei solta um vaso, uma cerâmica, e o curador da exposição, ele diz que aquilo pode chocar a nossa sensibilidade ocidental, diz respeito às tradições, está quebrando algo que tem milhares de anos ou que remonta a milênios. Mas para alguém que participou da Revolução Cultural Chinesa, aquilo é quase que uma desforra, é um gesto assim de: vocês fizeram isso conosco, eu consigo fazer isso também. Né? É quase que o revide. E aquilo é muito forte mesmo. A primeira vez que eu vi, eu tive exatamente esse impulso. Pô, ele fez isso, não acredito. Que coisa provocativa, que coisa forte, né? Você sofre com os estilhaços, né?
mas é uma resposta iconográfica, uma resposta artística ao que ele sofreu no passado, e agora eu entendo. Depois desse mergulho que eu tive que fazer para estar aqui diante de vocês hoje, eu entendo que é isso, remonta àquele momento em que ele viu o pai dele tendo que se desfazer de uma coleção de livros, que evidentemente para todo bom bibliófilo não tem nada mais caro, mais interessante, mais importante, Alguém que cultiva ali, cada livro tem lá sua razão de ser, e aí você tem que violentamente abrir mão disso. Se me permitem um paralelo meio capenga, mas no fim do ano passado eu vi muito colega meu apagando tudo que tinha em rede social, comentários que haviam feito. E a gente tem outro exemplo também, que é um caso que eu estou estudando, de alguns professores na época do shopping, que se desfizeram de biblioteca. Isso, é disso, exato. Começaram a ser investigados, e aí eles tinham medo do DOPS chegar na casa deles e achar uma biblioteca inteira. Então, assim, eu estou investigando uma biblioteca que foi sorteada em Sete Lagoas. E é uma biblioteca maravilhosa. Então, assim, são gerações de livros que É isso. E na ditadura militar, 64, 85, chegava-se ao isso é pitoresco, Enfim, isso é antologia, Mas há quem alegue que livros com lombada, com capa vermelha, eram automaticamente, tinham que ser queimados, tinham que ser eliminados, porque afinal de contas vermelho, comunismo, e era necessário caçar as bruxas, Então qualquer pretexto servia. Se o livro tinha capa vermelha, você tinha que se livrar desse livro. Mas é isso, esse tipo de violência simbólica eu vi aqui no fim do ano passado. Eu vi amigos meus, e o cara passou horas construindo aquele registro, a reflexão, jogou fora, apagou parte da vida dele, no limite, Para não ser rastreado, para não ser apontado como a bruxa a ser caçada. Então, essas coisas acontecem ao redor do mundo. Não é só lá, não é só aqui, não é só hoje, não é só ontem. Infelizmente acontecem. Inclusive a expressão caça às bruxas já remete à Idade Média, A gente está falando de fenômenos, essa coisa de você criar estigmatizar indivíduos por seus comportamentos. Então tem um anti-intelectualismo hoje na sociedade brasileira notável, A gente que está dentro de universidade está sofrendo bastante e está só começando, Tem só 2 meses. Vamos segurar firme, porque vem mais por aí. Mas a sua outra reflexão eu só posso endossar. Eu acho que é isso mesmo, Sempre tem, Tem uma contradição aí. Você explora uma mão de obra que é mais barata do que uma mão de obra alemã, que é caríssima, por exemplo, Você traz o chinês para fazer o trabalho de formiguinha ali, Tem isso mesmo. Enfim, mas aí eu só posso concordar e te parabenizar, porque é interessante o que você falou. Aproveitando o gancho do que estava falando, eu tenho visto muito movimento já de não haver essa precarização da mão de obra chinesa. Eu já tenho visto a terceirização para outros países mais pobres. Verdade, Sudeste Asiático, perfeito, E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vou. Porque para a gente, por exemplo, no Ocidente, essa terceirização para países mais baratos é um tema muito polêmico. Eu já morei no Canadá um período e assim, você queria matar um canadense, era fazer pago para XYZ, estava indo para a América Central porque a mão de obra era mais barata lá e as condições de trabalho, o valor do pagamento, etc. Havia todo um... Era uma polêmica muito grande. Uma pressão muito grande para que as fábricas não fizessem isso, não só pelos empregos perdidos, mas pelas condições. Claro. E existe esse contraponto na China ou é tipo, desculpa, foda-se, a gente quer mais ganhar dinheiro? Não, tem uma discussão, tem uma antropóloga chamada Ai Hua Ong, ONG, o
o sobrenome dela. É muito bacana. Ela tem uma obra chamada Neoliberalismo como Exceção. Neoliberalismo como Exceção. O argumento fundamental dela é de que países como a China, não só a China, mas países que têm a pretensão de na Ásia, que têm a pretensão de controlar suas sociedades com mão de ferro, recorrerão a técnicas neoliberais, e aí no sentido que Foucault usa, né, de técnica de governo, um jeito de tocar a máquina. Neoliberalismo pensado assim é um jeito de você tocar a máquina concedendo ao Estado papel minimalista, né, tentando não regular certas áreas, certas atividades econômicas. Em alguns países da Ásia isso vai acontecer. O neoliberalismo ele é exceção, enquanto na América Latina, ela dizia, é o contrário, né? Você consegue fazer exceções ao neoliberalismo, né? Mas a regra é que o Estado mais frágil, ele acabe sendo rebocado pelas dinâmicas da economia internacional, do capitalismo global. Mas nesse livro, e aí é que é a parte interessante, tem um capítulo em que ela fala sobre as executivas, as mulheres bem-sucedidas, né? Então um certo feminismo mercadológico de Xangai, e como que para manter essas mulheres bem-sucedidas, esse feminismo emergente na sociedade chinesa, é necessária toda uma tropa, hordas de empregadas domésticas que vêm das Filipinas, que vêm do Vietnã, que vêm da Tailândia e de regiões mais pobres, né? Para sustentar esse modelo, mais uma vez, de capitalismo intenso e esse feminismo emergente, você precisa usar de práticas que são no limite de exploração de vulneráveis, de pessoas em situação mais vulnerável, né? Então tem uma indústria de empregadas domésticas filipinas. As Filipinas são um grande exportador de empregadas domésticas para o mundo inteiro. É impressionante isso, é impressionante, exato. Já vem para o Brasil também? Não, assim eu escutei recentemente, né? E umas coisas assim, malucas, né? Eu falei que não é só China. Eu descobri recentemente, e escutei isso de um colega coreano, Coreia do Sul, que existe também uma indústria das noivas, porque os coreanos não conseguem encontrar uma boa noiva, eles compram, importam. E aí, para manter uma certa semelhança, né, a semelhança fenotípica, né, ficar parecido, para os filhos se parecerem, compra do Sudeste Asiático a noiva. Tráfico de pessoas, gente. Estou falando no limite disso, tráfico de pessoas. Pode ser consentido, mas enfim, é tráfico de pessoas. Você traz uma pessoa para cumprir uma função naquela sociedade, né? Então, assim, essa precarização, essa relação de exploração, isso está colocado. Eu não sei lhe dizer se internamente, internamente não tem espaço para debater essas coisas. Numa China, não vejo espaço, mas está pautado na academia internacional. Tem gente atenta a isso, tem bons trabalhos na antropologia sobre isso. Repito, se não me engano, ela é taiwanesa. Aihua é A-I-H-W-A, o sobrenome é Ong, O-N-G. Ela é de Berkeley, acho que é Berkeley, Califórnia. E esse livro eu adoro, assim, você vai ter como exceção. Não saiu no Brasil, só tem em inglês, mas são assim 10 capítulos, vários casos, mas esse caso das empregadas é muito bom. Mas é uma belezinha, assim, do 2004, 2005, é um livro bem bacana. Eu já resenhei, tem uma resenha minha na internet desse livro, bem extensa, umas 5 páginas sobre esse livro. E se alguém tiver interesse, é só colocar no Google que vocês vão achar. Claro, e aí a gente fecha os trabalhos. Só que você voltar, você falou
Às vezes é muito difícil também comunicar essa ideia de como é possível a combinação dessas duas ideias. Isso, exato. O que resta de comunismo ou desse ideal comunista, né? Não, boa provocação para fechar hoje, né? Não, na verdade eu até passei rapidinho pelos pontos 4 e 5, né? As crises regionais, então eu acho que a questão, por exemplo, com o Tibete, aparece em algumas das provocações do Ai Weiwei, né? O problema ali da intolerância, a intolerância ao diferente, que a questão do Dalai Lama é isso, né? A intolerância a quem vai emitir uma mensagem que não é timbrada pelo governo, pelo Estado, né? As relações complicadas com a vizinhança e como isso, e acho que Taiwan é um grande tema também, o estreito, como que há ali, e essa ideia, um país, dois sistemas. Um país, dois sistemas. Então você tem a China continental, a China mãe, assim chamada, e você tem Hong Kong e Taiwan, que são há muito tempo mecas do capitalismo, e particularmente Taiwan é uma democracia nos moldes de qualquer democracia ocidental que a gente conheça aí, igualzinho, parlamentar. Eles detestam ser chamados de chineses. Mas o nome oficial deles é República da China, é importante. Sim, mas Isso, eu entendi o seu ponto. a pessoa E não pode confundir, é verdade. não gosta, fica muito chateada. Fica melindrada, fica brava, mas é verdade, o nome oficial de Taiwan é República da China, e o nome oficial da China continental é República Popular da China. Então tem essa tentativa de disputar aí os sentidos e as nomenclaturas, né? O último dos pontos, Pompeia, eu falei sobre as dificuldades da ascensão chinesa. Isso aparece, questão urbana, a urbanização, a questão das tradições, a manutenção das tradições vis-à-vis a modernização, né? Então eu acho que eu talvez tenha conseguido cobrir essas cinco tópicos que eu julgo mais relevantes e que isso que eu identifiquei. Pode ter mais olhares, mais possibilidades. Agora deixa eu me concentrar nessa parte da tensão constitutiva entre capitalismo e comunismo na China contemporânea. Quando nós começamos aqui, 2 horas atrás, eu falei algo mais ou menos assim: vocês devem estar percebendo como a turma que está no governo federal brasileiro hoje está batendo cabeça, não está entendendo, não está conseguindo ler essa China, essa esfinge. O partido do presidente da República, PSL, mandou uma delegação para a China recentemente, a convite da China, eles pagando tudo, né? Há quem brinque que foi a ala frotista do Alexandre Frota, né? Foram para a China, a ala frotista foi para a China. Aí o Olavo de Carvalho, que é o ideólogo do governo, começou a criticar isso fortemente, é o guru, começou a criticar essa ida, que era um equívoco, que era um erro, começaram a bater cabeça e se ofender os deputados recém-eleitos, que ficaram encantados com as tecnologias chinesas, aquela coisa do reconhecimento facial, né? Você conseguir encontrar quem que é a pessoa em qualquer lugar, então bota a câmera para todo lugar e consegue monitorar orwellianamente, né? O grande irmão está em todos os lugares. Então é difícil para essa turma decodificar o fenômeno, não é? Você vê que dentro do partido eles estão batendo cabeça. Então o Olavo de Carvalho fala, não, eles são comunistas, e a outra turma fala, não, eles estão na curva ali do conhecimento tecnológico, eles estão fazendo o conhecimento de ponta, tem que lidar com eles. Essa ambiguidade está presente, sim. Agora, o comunismo, como ele se entendia, ele era entendido nos anos 50 e 60,
não se manifesta mais em nenhuma hipótese, em nenhuma dimensão, né? Eu estou quase me lembrando aqui do Drummond falando que Itabira é só um quadro na parede, como dói. É quase isso, né? O comunismo é um quadro na parede, né? E a supressão das liberdades individuais? Mas isso não é comunismo, né? Enfim, essa igualdade eu não faria jamais. Não faria jamais. Isso. Isso. São quinquenais, não são, está no 13º. Está no 13º plano quinquenal. Isso ainda é uma herança do comunismo. Não, claro. Não, resquício tem, claro, é verdade, mas você veja que a revista The Economist é uma revista super liberal, né? A Economist chama a China de capitalismo de Estado. Quer dizer, ela é insuspeita, ela teria bons motivos para ver comunismo ali. Estão dizendo, não, é capitalismo de Estado, que é uma contradição em termos também, né? Porque o capitalismo, como nós primeiramente o reconhecemos, era o capitalismo de livre mercado. Tem acúmulo de capital, capitalismo, mas pelas dinâmicas do mercado. Mas não, ali é um capitalismo em que o Estado ele é empresário, o Estado ele é regulador, o Estado é tudo, né? Então ele cobra o escanteio, corre para a área e faz o gol de cabeça. O Estado, ele é o empresário e ele é também o regulador de última instância dos processos. Então, eu não hesitaria em afirmar que a China é capitalista, majoritariamente, massivamente, intensamente capitalista. E esses professores com os quais você teve contato, você falou assim que os professores Sim. assumem as cadeiras, eles teriam alguma relação com o comunismo, né? Com o partido? Com o partido, mas aí acho que é nominalismo, né? Pensar Partido Comunista, mas é o partido único, né? Eles posam de comunista? Eles são posam de comunistas para poder e tal. Vocês sabem que... Você tem amigos e você vai Isso, é partido, é politiburo, né? Mas outro dia isso é uma matéria, acho que também na Economist, mas foi certamente imprensa ocidental. E eles diziam que o grande problema hoje para as lideranças chinesas é domar os marxistas na China, porque esses jovens marxistas estão muito difíceis, né? Estão dando muito trabalho para eles. Não. Esse negócio não está bom, não. Podem botar no Google. Podem procurar no Google. É jornal grande, é Guardian, é New York Times. Então, o marxismo é um problema, né? Mudou, gente, é isso. É verdade, assim, E você vê isso, é muito patente, né? Como que a cultura do consumo... Agora, é claro, tem rotinas políticas que ainda remontam ao comunismo, tem mesmo, né? Tudo muito colegiado, então tem até algum grau de, democracia internamente, né? Aquele centralismo democrático, né? Então, dentro de certos comitês, você pode ter divergências ali, controladas. Mas se você discorda, você vai popular. Tem expurgo, né? Não discorda muito não, né? Só um pouquinho. Mas eu acho que o capitalismo de Estado, eu gosto desse rótulo, eu acho uma provocação boa dos britânicos da Economist. É isso, então. Obrigado.